primeira pergunta para o senhor. Então, como eu disse antes, a excomunhão é um remédio, chama-se uma medida medicinal. Eu repito, a autoridade humana na igreja, o Papa, o Bispo, a hierarquia eclesiástica não tem poder de mandar ninguém para o inferno. A igreja deve proclamar a lei de Deus. Agora, quando acontece um delito gravíssimo, como é o aborto e outros, na legislação atual da igreja, como eu disse antes, foram reduzidas apenas a 7 as excomunhões chamadas late sentencia, quer dizer, automática. Antigamente, até tempo de João Paulo II, eram 30 e tantas, 35 ou 37. Então o Papa reduziu. Quais são? Somente por curiosidade, quais esses delitos tão graves para os quais a igreja aplica este remédio para o bem de toda a sociedade e sobretudo o bem do delinquente? Número 1, tem Deus contra os padres, tá bom? O sacerdote que violar o sigilo sacramental. A pessoa que vai se confessar, o padre está obrigado por lei divina a manter sigilo. Se o padre fizesse essa loucura e violar, eu escutei fulano de tal, dizer o pecador e o pecador, ele de fato está excomungado. Outra excomunhão lá descendente. Se o sacerdote absolver uma pessoa cúmplice de um pecado contra o 6º mandamento. Pode acontecer que o padre tenha fragilidade, vamos supor, comete um adultério, faz sexo com a mulher, e essa mulher vai se confessar com ele e ele perdoa. O padre está excomungado, ele não tem autoridade para absolver de um pecado, não pode ser cúmplice. Outro delito, violência física contra o Papa, rarissimamente acontece, mas se alguém fizer, né, está excomungado. Outro delito, se o bispo, tivesse a ousadia de consagrar outro bispo sem licença do Papa, só quem pode levar bispo é o Papa. Então, supor que eu chamasse um padre, vem cá, vou te fazer bispo. Não, lá no sacramento fica excomungado, porque fez uma coisa fora da comunhão eclesiástica. Entendeu? Heresia. Uma pessoa que é católica, de repente mudou de religião. Foi ele que se excomungou, saiu da comunhão eclesiástica. E esse delito, quer dizer, esse caso da excomunhão é um remédio. Como é que a pessoa se livra da excomunhão? Vamos falar, arrependendo-se. Reconheceu, pode ser até na hora da morte. Eu errei, estou arrependido, eu pedi perdão, a igreja está de braços abertos. Tem que absolver primeiro da excomunhão e depois absolver do pecado. Por isso que eu digo, é um remédio também para a salvação do delinquente. Essa pergunta que o doutor Rodolfo agora. É uma pergunta que foi feita no ontem, mas como seria para a explanação do senhor, na verdade tem 3 perguntas que são muito próximas. Então a pergunta é o seguinte: se for comprovada a morte encefálica do feto por meio de testes neurológicos e químicos, por que não se faz a doação de órgãos ou se promove a eutanásia? Qual é a posição da bioética personalista em relação a isso? Bom, a questão da morte encefálica, ela tem uma história. Ela começou na escola de Harvard, nos Estados Unidos, em relação à prática dos transplantes de órgãos. As pessoas que estão em morte cefálica, elas não retornam mais à vida normal. Não respiram, não se sustentam sem o respirador e ficariam nessa situação para sempre. O que caracteriza a morte cefálica é a sua irreversibilidade. Se a morte dita encefálica um dia pudesse ter um tratamento efetivo, o que se chamou de morte cefálica, ela não poderia ser mais usada como critério de morte. Então, você retira os órgãos na medida que você faz esse diagnóstico. Tem várias condições para fazer o diagnóstico. Por exemplo, a pessoa não pode ter respiração espontânea. Segundo, não pode reger nenhum estímulo.
fazendo-se um eletroencefalograma, o eletroencefalograma da linha reta, a pessoa não tem nenhuma atividade cerebral. Fazendo-se a injeção de contraste nas artérias dos troncos supraópticos, o cérebro não penetra sangue no cérebro. Por quê? Porque o cérebro é uma caixa fechada, quer dizer, o cérebro e o encéfalo estão numa caixa fechada. Então, quando você tem um edema do cérebro, ele incha tanto que o sangue não consegue entrar dentro dele, porque aquilo está sob pressão, o cérebro está sob pressão. Se você abrisse um pedacinho da calota craniana, o cérebro sai ali que nem pasta de dente. Então, na realidade, há uma pressão enorme ali dentro. Então, nessa circunstância, onde o sangue não entra dentro do cérebro, onde, por exemplo, a linha de base, ela é verificada no eletroencefalograma, e a pessoa não tem nenhum reflexo e não tem apneia, essa pessoa pode ser considerada como clinicamente morta. E aí você poderia eticamente retirar os órgãos. Então, se uma criança com anencefalia ou qualquer outra criança tiver esses critérios, você poderia tirar os órgãos, eticamente. Não é contra a ética esse tipo de retirada. Só que para a criança, vamos dizer assim, os critérios são mais rígidos. Por exemplo, para um adulto, você vê a pessoa que tem a morte cefálica, 6 horas depois você repete os testes. Se persiste com esse quadro, você pode tirar os órgãos. A criança não. Você tem que esperar mais tempo. Quanto mais cedo, quanto mais tenra a vida, mais tempo tem que esperar. O intervalo tem que ser na faixa de 48 horas. Então, quando a pessoa está em morte cefálica, não é questão de eutanásia, a pessoa já está clinicamente morta. Então, essa é a posição da morte cefálica. Agora, isso não é o que acontece com a anencefalia, que a criança, como vocês viram, na colo de várias mães, então a pessoa está respirando, sem respiração, só isso já excluiu a morte cefálica. O que o pessoal tenta forçar é essa equivalência, como se a anencefalia fosse equivalente à morte cefálica, para poder fazer igual àquela questão do transplante de órgãos. Só que é um erro na base. O erro na base é que a criança tem uma parte do encéfalo funcionante. Então é por isso que não pode ser considerada como morte encefálica. E o nome está atraindo as pessoas que no primeiro momento pensam que a coisa se passa nesse sentido. Mas é por isso que a gente deve fazer a exposição para mostrar que não é assim. Enquanto a gente faz as perguntas, eu vou pedir para o pessoal passar a coleta. Então, peço que vocês, se vocês puderem, por favor, nos ajudem com alguma doação. O pessoal vai passar a coleta. E se você tiver disponibilidade de fazer alguma doação para nós, você, por favor, faça. Pergunta para o João José: como o senhor se sentiu diante das mentiras divulgadas pela imprensa e não teve tempo de responder a todas elas? Como o senhor se sentiu diante das mentiras divulgadas pela imprensa, né, e o senhor não conseguiu responder